Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João não, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O tema da mensagem dessa noite é realidades da nova criação. Queridos, muitas vezes Obrigado, Maurão. Muitas vezes nós não temos dimensão do poder, da transformação que acontece na nossa vida quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Não é simplesmente, eu mudei de religião, eu mudei de igreja, agora minha crença é outra, não. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós somos batizados, quando nós recebemos o milagre do novo nascimento, toda a nossa vida, ela sofre um impacto poderosíssimo da parte de Deus. Muitas coisas, muitas áreas da nossa vida, elas são transformadas. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, muitas virtudes são derramadas, são geradas em nós. E nessa noite, eu quero compartilhar com vocês aqui pelo menos 7 dessas virtudes que nós recebemos quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos filhos de Deus. E a primeira virtude justamente é essa, é nascer de novo, é se tornar filho de Deus, né? Então, qual que é a primeira virtude, a primeira realidade da nova criação? É que nós temos a natureza divina. João capítulo 1, versículo 12, ou melhor, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, queridos, a primeira coisa que acontece quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, né? Nós nascemos de novo, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. E isso, meus amados, é algo muito importante para nós entendermos. Por quê? Porque antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, antes de nós nascermos de novo, a nossa descendência, a nossa linhagem, ela era o quê? Adâmica. Todos aqueles que nascem da carne, todos aqueles que nascem fruto do relacionamento íntimo, né, do marido e da esposa, todos eles são o quê? São descendentes de Adão. E assim como descendentes de Adão, possuem o quê? Uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, uma natureza já condenada por causa do pecado. Então, queridos, quando nós nascemos de novo, a nossa natureza ela é alterada, ela é transformada. Quando nós nascemos de novo, nós deixamos de ser descendentes de Adão, nós deixamos de ser filhos de Adão e nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém, queridos? E isso é poderoso quando você tem revelação disso. Isso é poderoso quando você entende essa mudança drástica, poderosa que aconteceu na sua vida. Porque aí já não importa mais o que aconteceu com os seus antepassados. Não importa se a sua família tem um histórico de fracasso, não importa se a sua família tem um histórico de alcoolismo, não importa se a sua família tem um histórico de adultério, de divórcio, de casamento, de droga, de tanta coisa errada, não importa. Por quê? Porque agora você faz parte da família de Deus. Você faz parte agora da família do Senhor, você agora é filho de Deus. Então, não importa a sua família de sangue, o que aconteceu no passado, porque isso não pode, porque isso não deve afetar a sua vida. Por quê? Porque agora você se tornou filho de Deus. Você tem o sobrenome da sua família no RG. Você talvez tenha um tipo de sangue aí,
Mas, espiritualmente falando, você não pertence mais à sua família carnal. Você pertence à família de Deus. E quem pertence à família de Deus é abençoado. Amém? Não, porque a minha família carrega um fardo, porque a minha família tem um histórico, né, de problemas nessa área. Pois é, só que agora você não faz mais parte dessa família. Você faz parte da família de Deus. Amém? Então esse histórico de fracasso não vai te acompanhar em nome de Jesus. Você tem a natureza divina. Você tem a natureza de Deus. Você não está mais debaixo daquela natureza adâmica, aquela natureza pecaminosa. Agora você tem a natureza de Deus, a natureza divina. Você é filho de Deus. Deus não olha mais você como um pecador. Deus olha você como filho amado. Amém? Segunda virtude, segunda realidade da nova criação. Você tem o perdão de Deus. Abra sua Bíblia junto comigo em Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. O primeiro discurso de Pedro, onde quase 3.000 pessoas se converteram. Olha que coisa linda. E disse-lhes Pedro... Pode deixar ele, ô Ricardo. Derrubar o quê? Não, então segura ele. Atos 2, 38, amém? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Querido, você, como filho, você tem o perdão de Deus disponível para você. Quando você era um pecador, quando você ainda não tinha aceitado a Jesus como Salvador, não adiantava muito você pedir perdão para Deus, porque o pecado ele fazia parte da sua natureza. Mas agora não. Deixa ele, quando se vê que vai cair, segura. Mas agora não. Agora, você tem o perdão de Deus para a sua vida. Talvez você esteja pensando, mas pastor, eu ainda não me converti. Eu ainda não aceitei a Jesus como Salvador. Pois é, mas o dia que você aceitar a Jesus como Salvador na sua vida, o perdão de Deus está disponível para você também. E não importa a quantidade de pecado, não importa o tamanho do pecado que você cometeu, Deus ele vai colocar uma pedra, Deus ele vai perdoar tudo, ele vai encerrar tudo debaixo do sangue de Jesus. Amém? Então você tem o perdão de Deus da sua vida, Deus perdoando todos os seus pecados, e mesmo depois que você se converter, você der uma escorregadinha, você tem o perdão de Deus disponível para a sua vida. Você não precisa ficar se martirizando. Você não precisa ficar debaixo de condenação. Você se arrepende e fala, Deus, me perdoa. Me perdoa em nome de Jesus. Não vai acontecer mais, eu vou lutar contra isso. Me perdoa. E Deus vai fazer o quê? Deus vai te perdoar. Amém? Você não precisa andar debaixo de acusação do inimigo, de condenação. Você tem o perdão de Deus disponível para a sua vida. Você só precisa entender que realmente Ele perdoa quando você se arrepende. Qual que é o problema muitas vezes? Às vezes, lá no céu, já está tudo certo. Deus te perdoou, Deus já nem olha, até esqueceu do pecado, nem lembra mais. Mas o problema às vezes está dentro de você. Você fica ali, eu não vou pedir isso para Deus porque eu não sou digno. Não, eu não vou fazer uma oração para Deus porque Deus está bravo comigo. Não, eu não vou, né? Não, querido, você tem que aprender a receber o perdão de Deus para a sua vida e também aprender a se perdoar. Amém? Se Deus já te perdoou, qual o problema? Recebe o perdão de Deus e segue a vida.
a partir do momento que houve um arrependimento genuíno, o perdão de Deus está disponível para a sua vida. Você só tem que falar, Senhor, me perdoa. Na hora, Ele vai te perdoar. Amém? Na hora. E Ele, é que nem, eu já falei aqui algumas vezes, né? Porque a mulher, quando a gente pisa na bola com a mulher, ela perdoa, mas ela demora 2, 3, às vezes uma semana para voltar ao normal, né? Algumas demoram uma semana para voltar ao normal. É de oração. Ela perdoa, mas aquele perdão meio 50%, né? Mas Deus não, queridos. Deus, Ele perdoa e Ele esquece tudo na hora. Amém? Ele perdoa de verdade. Você pediu perdão, Ele te perdoou. E se você precisa receber uma bênção, você ora, você recebe. Ele não vai ficar assim, não vou te abençoar não, porque você acabou de cometer um pecado, você pediu perdão, já perdoei, mas eu vou dar um tempo aqui. Vou esperar para ver se você vai firmar o passo mesmo, para depois abençoar a sua vida. Talvez se eu fosse Deus, ia fazer assim, mas Deus não faz assim. Deus é bom. Amém? Terceira virtude, terceira realidade da nova criação. Você tem o perdão de Deus. Olha que bênção quando você peca, se você pecar, mas você tem o poder para combater o pecado. Olha só que bênção. Você tem o perdão de Deus para quando você errar, mas você não vai ficar errando. Por que você não vai ficar errando? Porque quando você nasce de novo, você tem o poder para combater o quê? Para combater o pecado na sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha que palavra poderosa, meus amados. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Diga aleluia. É a palavra de Deus dizendo, o pecado não terá domínio sobre vós. Querido, não importa o vício que você tinha, não importa o pecado que você estava ali amarrado nele, esse pecado, ele não vai mais dominar a sua vida. Você tem poder para combater o cigarro, você tem poder para combater o álcool, você tem poder para combater as drogas, você tem poder para combater a pornografia, você tem poder para combater qualquer tipo de pecado que esteja te amarrando, te assediando, te aprisionando. Porque agora você é filho de Deus. Porque agora você tem a natureza de Deus. Você não tem mais uma natureza pecaminosa, você tem uma natureza santa. Amém? Você tem o Espírito Santo para te ajudar a combater, né, todo tipo de pecado que tem se levantado contra a sua vida, que tem aprisionado você. Você, querido, só vai permanecer no pecado se você quiser. Você só vai permanecer no pecado depois de nascer de novo por opção. Por opção. Pode deixar a irmã andar pela igreja, não tem problema. Não tem problema. Ministério infantil hoje, não sei que rolo que deu, que... Ele é petitico ainda, não tem idade, né? Louvado seja Deus. Meu tempo já passou dessa idade. Aleluia. Hoje a Alessandra falou uma coisa do carro, quase que eu fiquei louco com ela. Falei, não fala, nem brincando você fala isso. Linda, imagine se eu engravidar. Falei, minha filha, para. Para em nome de Jesus, fecha essa boca. Misericórdia. Que Deus abençoe esses novos pais, Deus abençoe Carol, Deus abençoe lá o Felipe, Deus abençoe. Mas eu já fiz a minha parte já nessa área. Eu estou naquela fase que eu estou fazendo assim, ó. Né? A Raquel já foi, mas eu amo a Raquel.
O Tiago está namorando, mas eu amo o Tiago também. Mas eu tô naquela fase da flecha, sabe? Você faz assim, ó. Aleluia. Louvado seja Deus. Pessoal, vamos voltar para a palavra, amém? Vamos perder o foco aqui, amém? Querido, você tem o poder para combater o pecado na sua vida. Você só vai continuar fumando se você quiser. Você só vai continuar no álcool, na cachaça, se você quiser. Você só vai continuar fazendo coisa errada só por opção. Porque se você quiser, você tem o poder, amém? Para dominar, para se livrar desse pecado na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quarto lugar, você tem o poder para expulsar demônios. Verdade, pastor, verdade. Marcos capítulo 16, versículo 17. Olha o que diz. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha lá, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Antes você estava na mão do diabo. Antes você comia na mão do diabo. Antes você era escravo do diabo e dos demônios. Mas agora você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você está acima dos demônios, você está acima do diabo, você tem o poder para expulsar qualquer tipo de demônio, você não precisa ficar aturando mais demônio na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, no seu casamento, na empresa, você não tem mais que aturar a presença de demônio na sua vida, você tem que tomar posse dessa autoridade e falar, sai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não tem esse negócio de ter medo. Não porque o meu vizinho é macumbeiro, não porque a pessoa do andar de baixo mexe com macumba, não porque vai abrir um terreiro na frente da minha casa. Queridos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, querido? Uma vez uma irmã falou assim para mim, sabe, pastor, minha vizinha é macumbeira, tal, não sei o que lá, vizinha da frente, inclusive eu coloco louvor aqui na minha casa, mas eu nem coloco louvor muito alto para não incomodar ela. Pode um negócio desse? Não tem que ter medo, meus amados. Não tem que ter temor. Nenhuma arma forjada, preparada contra vós prosperará. Fica em paz. Percebeu alguma coisa errada? Percebeu alguma presença maligna? Sentiu no espírito de orar e repreender? Repreende. E acabou. Na nossa igreja, aqui em Jundiaí, nós não temos o Ministério da Libertação. Lá em Itupeva tem, inclusive, durante um bom tempo eu atuei nesse ministério lá. Mas, queridos, o Ministério de Libertação, na minha visão, é para todo aquele que crê. Você é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus aí? Se você é discípulo de Jesus, então você já tem um ministério de libertação. Você está apto para expulsar demônios. Amém? Jesus disse, todo aquele que crê. Esses sinais seguirão todo aquele que crê. Quem crê no quê? Crê que Jesus é o Salvador, que nasceu de novo, que tem a natureza de Deus, que tem o nome no livro da vida, que tem o Espírito Santo. Então, nós não precisamos aturar essa presença maligna de demônios ao nosso redor, atormentando a nossa vida. Nós não temos que ter medo, né? É vizinho que mexe, é não sei o que lá, é o fulano de tal que vem aqui na minha casa. Não tem esse negócio. Expulsa, manda embora em nome de Jesus, porque maior é aquele que está em você, aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 10, 19, né? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e desfazer toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
o diabo, ele não tem mais poder sobre a sua vida porque você é filho de Deus. Amém? Quinto, esse o pessoal vai gostar. Você tem o poder para prosperar. Ah, tá vendo? Sabia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, pela pobreza de Jesus, vos tornasseis ricos. Queridos, nós não precisamos mais passar necessidade. Nós não precisamos mais passar escassez na nossa casa. A palavra do Senhor diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós os tornássemos ricos. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai ficar milionário, todo mundo vai chegar de carrão zero aqui, de Lamborghini e tal, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que Deus não vai deixar faltar nada na sua casa, nem para você, nem para a sua família. Amém, queridos? O tempo de angústia, de miséria, de escassez, isso daí já não deve fazer mais parte da nossa vida. Nome no SPC, aquela coisa toda. Não, meus amados. Aqui nós vemos muito claro nessa palavra que Deus, Ele nos deu o poder para o quê? Para prosperar. Para a gente trabalhar, para a gente ganhar o nosso pão de cada dia e poder suprir todas as necessidades da nossa família, da nossa casa. Amém? Nós fazemos parte do reino de Deus. Deus está preparando as moradas celestiais para nós. E a Bíblia diz que lá até as ruas são de ouro. Olha só o nível do condomínio. Rua de ouro. Olha que benção. Ah, pastor, mas isso é lá no céu. Pois é. Mas o céu, ele já começa aqui na terra. Amém? O poder de Deus, a bênção de Deus, ela já começa aqui na terra. Nós não servimos um Deus cruel, que massacra os seus filhos, que coloca os seus filhos para sofrer, para comer o pão que o diabo amassou, e fala assim, não, vai sofrendo aí na terra, porque depois lá no céu, até a rua vai ser de ouro. Não, meus amados. Nós não servimos um Deus cruel, nós não servimos um Deus que age dessa forma. Deus já quer abençoar, Deus já quer transformar a nossa vida, Deus já quer nos dar do melhor dessa terra, nesse tempo que se chama hoje. O céu começa aqui na terra. Você já começa a desfrutar da bênção do Senhor aqui na terra. Então, Deus não vai deixar faltar nada na tua casa, você tem esse poder para prosperar. Cristo se fez pobre para que nós os tornássemos ricos. Amém? Em sexto lugar, realidade da nova criação. Sexta realidade, você tem o poder para tomar decisões sábias. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No passado, antes de Cristo, você tomava a decisão errada, você era guiado pela emoção, e só colhia coisa ruim, não é verdade? Porque a nossa vida é formada, é feita por escolhas. Se você escolhe bem, você é abençoado. Se você escolhe mal, você paga o preço por aquilo. Mas agora em Cristo Jesus, você tem alguém para te ajudar a tomar decisões sábias. Você tem alguém para te ajudar a tomar decisões que vão abençoar a sua vida. Você não precisa mais dar murro em ponta de faca. Você não precisa mais tomar decisões que vão causar dano à sua vida, mas que vão abençoar a sua vida. Por quê? Porque agora você tem um conselheiro. Você tem alguém que é expert em todos os assuntos desse mundo. Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é especialista em casamento. Ele é especialista em vida financeira.
Ele é especialista em tudo que você pensar. Tudo. Tudo quanto é tipo de assunto. Daqui 10 anos, eu não sei o que vai acontecer com o desenvolvimento da indústria, do comércio, da medicina, da tecnologia, da internet, mas uma coisa eu sei, tudo que vai acontecer, o Espírito Santo já sabe. O Espírito Santo é o tipo do conselheiro que ele conhece o amanhã que você não conhece. Então, quando você for tomar uma decisão, seja guiado por ele. Não seja precipitado às suas emoções. Você não precisa mais tomar decisões erradas na sua vida, porque agora você tem o Espírito Santo para te guiar, para te conduzir em todas as decisões que você tomar. Amém? Sétimo e último. Você tem a fé que vence o mundo. Olha que bênção. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus aí? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, queridos, olha só, a Bíblia está dizendo, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Diga assim, eu sou um vencedor. O que é o mundo? O mundo é tudo isso que está ao nosso redor. Essa injustiça, essa corrupção, esse monte de pecado, né? Essa coisa toda babilônica, esse sistema babilônico está ao nosso redor. O mundo com as suas concupiscências carnais, o mundo com as suas enfermidades, o mundo com as suas injustiças, o mundo com os seus pecados, o mundo com essa política que não leva a lugar nenhum. Esse mundo caído que nós vivemos. Agora, esse mundo caído que nós vivemos, esse mundo caótico que nós vivemos, ele não vai nos aprisionar, ele não vai nos sufocar, porque nós temos a fé que vence tudo isso. Nós temos a fé que vence o mundo, porque nós somos nascidos de Deus. Nós não somos mais esse mundo, mas enquanto nós estivermos nesse mundo, esse mundo não vai nos derrotar. Porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Você não precisa andar em crise de pânico, fobia, ansiedade, ter medo de tudo que vai acontecer. Você não precisa andar dessa forma. Porque você, porque eu, porque nós temos a fé que vence o mundo. Amém? A pregação está gostosa? A pregação está boa? Vocês estão gostando dessas palavras de fé, sim ou não? Vocês acham que eu devo continuar ou eu devo parar por aqui? Mesmo que o teor da mensagem mude um pouquinho, eu posso continuar? Então eu vou continuar. Hein? Queridos, olha só quantas virtudes fazem parte da nossa vida agora. Poder para prosperar, para tomar decisões sábias, poder para expulsar demônio, poder para vencer o pecado, poder para vencer o mundo. Nós temos a natureza de Deus, nós temos o perdão de Deus disponível para nós. Mas você deve estar pensando aí no seu lugar. Mas eu estou com meu nome sujo no SPC. Mas você deve estar pensando aí no seu lugar. Mas eu não tenho muita coragem para expulsar demônio, não. E a minha vizinha macumbeira, eu tenho medo dela. Você deve estar pensando, eu tenho o poder para vencer o pecado, mas eu não consigo largar desse maldito cigarro. Por quê? Apesar dessas virtudes, dessas realidades espirituais, fazer parte da nossa vida, é uma realidade da nossa vida,
é uma realidade da nova criação, da nova criatura em Cristo Jesus, dos filhos de Deus. Por que que muitas vezes, apesar de ter todas essas promessas na Bíblia e muitas outras mais, nós não estamos vivendo essas realidades da nova criação? Eu tenho o Espírito Santo como guia, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, mas ainda assim eu tomo decisão errada e eu estou pagando preço por algumas delas. Por quê? Que apesar dessas realidades da nova criação fazerem parte da nossa vida, nós não estamos usufruindo totalmente delas. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Conseguiu acalmar aí? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Olha o que Paulo escreveu para uma igreja. Não foi para pessoas do mundo, não. Uma igreja, amém? E para nós também. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Olha lá, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós nascemos de novo. Amém? Nascemos de novo. Quando nós falamos de nascimento, quando alguém nasce já grandão, com barba, bigode, tudo? Não. Nasce bebê. Não é verdade? Nasce uma criança. Nasce bebezinho, pequenininho, alguns mais gordinhos, alguns mais cabeludinhos, outros mais careca. Minha mãe falou que na época eu era o bebê mais lindo do hospital. E as enfermeiras pegavam eu assim, ai, que bebê lindo. Até a Johnson & Johnson queria me contratar, mas minha mãe não aceitou. A gente nasce bebê, não é verdade? Nasce de novo. Quando você nasce de novo, você você não nasce já na sua maturidade espiritual. Você nasce bebezinho, criança em Cristo. O que Paulo escreveu para Coríntios? Não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, queridos, uma criança, o que acontece? O que tem que acontecer com ela? Ela vai crescendo. À medida que ela vai recebendo alimento, que vai passando o tempo, ela vai crescendo. E conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo as coisas, vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar, vai aprendendo, depois mais para frente tomar decisão, vai aprendendo as coisas da vida. Na vida espiritual, meus amados, é a mesma coisa. Nós nascemos de novo quando aceitamos a Jesus como Salvador. Que nem Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3. Tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Mas quando você nasce de novo, você nasce o quê? Um bebê espiritual. Então o que precisa acontecer? Precisa crescer espiritualmente. Olha o que Paulo fala para Coríntios. Eu não vos pude dar alimento sólido, mas leite, porque ainda sois crianças em Cristo. Eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, porque sois crianças em Cristo.
Então, muitas vezes, nós não vivemos a promessa de Deus, nós não tomamos posse da palavra de Deus, nós não tomamos posse, daquilo que Deus já nos deu através de Jesus Cristo, porque nós ainda somos carnais, porque nós ainda somos crianças em Cristo. Porque nós não crescemos espiritualmente para compreender, para ter revelação daquilo que nos foi dado através da cruz, através do Evangelho, através da palavra de Deus, através essas realidades da nova criação. Então, queridos, o que difere um cristão? O que difere um cristão imaturo de um cristão já maduro espiritualmente? É que aquele que é maduro espiritualmente, ele tem revelação, ele tem os seus olhos abertos e ele consegue entender que o que Deus já deu, o que Deus já derramou, o que Deus já abençoou. Ele consegue entender as realidades da nova criação. Ele consegue tomar posse. Por quê? Porque ele tem revelação da palavra. Ele tem revelação, daquilo que Deus, daquilo que Cristo já fez por ele na cruz do Calvário. E o crente imaturo, o crente carnal, aquele que ainda é criança em Cristo, ele ainda não compreende todas as coisas. Ele ainda não tem aquela revelação para compreender tudo aquilo. Ele está no leite, ele está no básico da palavra de Deus. Ele está nos princípios da palavra de Deus. Não tem nenhum problema, porque faz parte, Nasceu de novo, é uma criança em Cristo. Geralmente, essas crianças em Cristo, eles recebem uma resposta, muitas vezes, de oração mais rápido, porque o neném é assim, quando o neném chora, o pai e a mãe já vai lá, já dá mamadeira, já troca, já dá banho, faz o que tem que fazer, tudo. É só o neném começar a chorar que já o pai e a mãe já acode ele, é ou não é? E assim também é Deus com o novo convertido, o bebê lá, novo convertido, ele dá uma chorada, ele dá um grito lá, e Deus já vai lá e já abençoa ele, cuida dele, responde a oração dele, e ele fica todo feliz. Poxa, eu estou aqui na igreja agora, e eu estou vendo Deus abençoando, glória a Deus, glória a Jesus, eu estou feliz aqui, que bom servir a Deus, tal. Mas essa fase, ela não dura para sempre. Ela não dura para sempre, meus amados. E existe uma grande diferença entre o bebê espiritual e o bebê carnal. Por quê? Porque o bebê espiritual, ou melhor, o bebê carnal, ele depende de quem para se alimentar e para crescer? Dos pais. Dos pais. O bebê espiritual, ele já não depende dos pais ou do pai para crescer. Ele depende de quê? Dele mesmo. Ele depende dele mesmo. A decisão de crescer espiritualmente, ela parte de nós. Ela parte de nós. Você tem que querer crescer espiritualmente. Você tem que investir tempo em você mesmo para buscar a Deus, para meditar na palavra, para crescer espiritualmente. É uma decisão tua de crescer em Cristo, de crescer em Deus, de crescer espiritualmente. E Paulo, meus amados, ele sempre orou dessa forma e ele sempre motivou a igreja nesse sentido, assim como o apóstolo Pedro também. Olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler a partir do 16 para entender melhor. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, aqui Pedro falando de Paulo, do apóstolo Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão,
acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro está dizendo, olha, é verdade que Paulo, ele escreve um pouco complicado, ele escreve algumas coisas difíceis, e algumas pessoas tentam deturpar a palavra de Deus por causa da ignorância. Mas vocês não devem ser guiados por esses homens, por esses líderes que deturpam a palavra de Deus, que distorcem a palavra de Deus. Mas antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse crescer no conhecimento, meus amados, não é um conhecimento teórico, não é você fazer um curso de teologia e aprender quantos quilômetros tem o Rio Jordão, aprender sobre arqueologia bíblica, geografia bíblica, aquela coisa toda, que a palavra Bíblia veio da cidade tal. Não, não é isso. Não é um conhecimento teórico, é um conhecimento revelado. A palavra de Deus, queridos, ela tem que descer da mente para o coração. Amém? Descer da mente para o coração. Você pode conhecer a Bíblia inteira. Você pode fazer vários cursos de teologia e ainda assim ser derrotado pelo diabo e pelo mundo. Por quê? Porque é um conhecimento teórico e não um conhecimento revelado e não a palavra rema. Olha aqui outro texto. Efésios capítulo 1, versículo 17. Vamos ler a partir do 16. Ó. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós às minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Dele quem? De Jesus. 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, do seu chamado, qual a riqueza da glória, olha lá, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, conosco que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então Paulo, ele orava para que os efésios, eles tivessem esse espírito de sabedoria, de revelação, que os olhos deles fossem abertos, para que eles pudessem entender qual é a suprema grandeza do poder que opera naqueles que creem. Porque quando falta essa revelação, meus amados, parece que o problema que nós temos, ele é infinitamente maior do que o Deus que nós servimos. Porque nós não temos revelação da suprema grandeza do poder que opera e coopera em nós. Então nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos, nós temos que ter revelação da palavra, e isso tem a ver com o quê? Com crescimento espiritual. Nós não lemos a Bíblia para agradar a Deus. Nós não viemos, a gente não vem para a igreja para agradar a Deus. Nós não oramos para agradar a Deus. Nós não jejuamos para agradar a Deus, para que Deus nos ame mais. Queridos, se existe uma escala do amor de Deus por nós, de 1 a 10, essa escala, ela sempre está no 10. Deus, ele sempre te amou e sempre vai te amar no máximo. Você lendo a Bíblia ou não, Deus vai te amar. Você vindo para a igreja ou não, Deus vai continuar te amando. Você orando ou não, Deus vai continuar te amando. E amando no máximo. Por que nós oramos? Por que nós lemos a Bíblia? Por que a gente vem para a igreja? Por que a gente participa de congresso, de seminário? Por que a gente faz o curso bíblico aqui na igreja? Por que nós participamos da reunião de oração? Porque é através de tudo isso que nós vamos o quê? Crescer espiritualmente.
Uma vez o irmão falou assim para mim: pastor, eu estou lendo a Bíblia, mas mesmo assim, Deus não está me abençoando. Mas peraí, o que tem a ver você ler a Bíblia com Deus te abençoar? Quer dizer que se você ler 10 capítulos da Bíblia, vai vir um milagre. Se você ler 20 capítulos da Bíblia, vai vir 2 milagres. Se você ler 30 capítulos da Bíblia, vai vir 3 milagres. Como assim? Não, eu estou lendo a Bíblia, mas Deus não está me abençoando. Então continua lendo, porque você ainda não está tendo revelação. Ler a Bíblia, meus amados, não é uma... Ler a Bíblia não é uma simpatia. Não, eu vou ler a Bíblia para Deus me abençoar. Vou ler o Salmo 91, vou ler o Salmo 23. Não, querido. Você lê a Bíblia para conhecer a Deus. Você lê a Bíblia para entender como Deus age, como que Deus opera, como Deus te ama, como Deus perdoa, como Deus batiza com o Espírito Santo, como que Deus cura, como que Deus prospera, como que Deus preparou a salvação. Você lê a Bíblia para conhecer a Deus. Você ora na sua intimidade e quanto mais você ora, mais você conhece a Deus. Não é assim que funciona? Quanto mais você conversa com uma pessoa, mais você não conhece ela? Sim ou não? Quanto mais você convive com uma pessoa, mais você conhece ela, sim ou não? Sim. Então, quanto mais você ora, quanto mais você fala com Deus, mais você conhece a Deus, mais você cria intimidade com Deus, mais você conhece a Deus. E o que acontece? Você vai crescendo espiritualmente. E você vai saindo dos princípios básicos, do leite, e vai começando a receber alimento sólido. Vai começando a receber uma revelação mais profunda. E o que é fé, meus amados? O que é fé? Fé é a filha da revelação da palavra de Deus. A fé é o resultado da revelação da palavra de Deus. Quando você tem a revelação da palavra sobre determinado assunto, aquilo gera fé no seu coração. Quando gera fé no seu coração, acabou, você já recebeu a tua vitória. Você já recebeu o teu milagre. A Bíblia diz lá em 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se o verdadeiro amor lança fora todo medo, então por que eu estou com medo? Porque você ainda não teve a revelação do amor de Deus para a sua vida. Quando você entender o quanto Deus te ama, quando você entender o quanto Deus te ama, você não vai ter medo de mais nada, porque você sabe que o Pai, Ele te ama tanto e Ele vai te guardar de todo mal. Abra sua Bíblia para encerrar agora, em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 14. O pano de fundo da história que nós vamos ler é o seguinte: o rei da Síria, ele queria atacar o povo de Israel. Então ele sentava lá com os seus generais, fazia lá o planejamento de guerra, só que Deus revelava todo o planejamento que eles faziam contra Israel para Eliseu, o profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu chegava no rei de Israel e falava: olha, rei, o rei da Síria está planejando atacar assim, assim, assim. O rei da Síria está planejando atacar tal cidade, tal cidade, tal cidade. Aí o rei de Israel tomava as providências e os projetos do inimigo caíam por terra. Aí um dia o rei da Síria ficou invocado. Ele falou: tem algum traíra aqui no meio de nós. Tem algum espião aqui, tem algum cara do FBI aqui, tem algum espião aqui no meio de nós. Tem alguma pessoa aqui que está traindo a gente, que está levando todos os nossos planejamentos aqui para o rei de Israel. Aí um camarada lá que sabia o que estava acontecendo, ele falou assim: não tem nenhum agente do FBI aqui não, rei. Não tem nenhum traíra aqui não. O que acontece é o seguinte:
tudo que a gente planeja aqui dentro, na nossa reunião, o profeta Eliseu fica sabendo. Deus fala com ele, Deus revela para ele, ele fica sabendo. Aí o rei falou, então, vamos matar o profeta Eliseu. Vamos acabar com a vida do profeta Eliseu. E o rei da Síria, ele pegou e ordenou que o seu exército fosse até a cidade de Dotã, que era onde Eliseu estava, e cercasse toda a cidade, e cercou toda a cidade. Aí olha só o texto, 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? O ajudante, o auxiliar de Eliseu, acordou cedo, fez aquele cafezinho. Quando ele abriu a janela, meu Deus do céu, aquele monte de exército, cavalo, tropa, nego armado com arco de flecha, com carro de guerra, tudo isso para matar um profeta. Olha só como o profeta, como Eliseu apavorava a turma daquela época. Um homem de Deus de verdade apavora o inimigo. Diga assim, eu vou apavorar o diabo. Fala com fé, gente. Eu vou apavorar o diabo. Faz a carinha de mal, eu vou apavorar o diabo. O auxiliar, o ajudante, já estava entregando os pontos. Falou, olha, foi muito bom servir com você nesse ministério, o profeta Eliseu. Foi uma honra servir o ministério do Senhor. Nós vamos morrer, né, pela causa, aleluia. Glória a Deus. Foi muito bom servir ao Senhor junto contigo. Para ele já estava tudo acabado. Mas aí, olha o profeta Eliseu. Versículo 16. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Agora olha o 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, que tenha revelação, que tenha visão, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O rei da Síria mandou um exército e Jeová mandou outro exército, aleluia! Porque Deus guarda aqueles que são seus, amém? Mas o homem de Deus ficou, ou melhor, o auxiliar, o ajudante, ele ficou apavorado. E agora o que nós vamos fazer? Tal? Olha, foi uma honra de servir, mas agora já era. Por que ele estava com medo? Porque ele não tinha discernimento espiritual do que estava acontecendo. Quando Eliseu falou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando ele viu aquele exército celestial ao redor de Eliseu, o que aconteceu com ele? Acabou o medo. Acabou a dúvida. Acabou o pavor. Ele ficou tranquilo. Por quê? Porque ele teve uma visão. Porque ele teve revelação. Porque os olhos dele foram abertos. É isso que precisa acontecer conosco, meus amados. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Nós precisamos ter a revelação da palavra de Deus. E queridos, dessa caminhada cristã, desse crescimento espiritual, ninguém escapa. Todos aqueles que nascem de novo têm que percorrer essa escada do crescimento espiritual, até o próprio Jesus. Abra sua Bíblia comigo para terminar, agora eu vou terminar mesmo. Lucas capítulo 2, versículo 52. Olha lá. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O próprio Jesus teve que crescer no conhecimento, na graça, ele teve que conhecer a Deus, ele veio em forma humana, ele não veio sabendo tudo, ele não veio sabendo a Torá, decora e salteado, ele teve que aprender. Quando ele tinha 12 anos, que ele deu uma sumidinha, e os pais o perceberam só 3 dias depois. Olha que doideira.
né? Olha, a Maria pisou na bola agora, né? O pessoal fala bem tudo dela, glória a Deus, mas ela pisou na bola. Ela e o José. Depois de 3 dias que foram dar foto do menino. Qual é o pai e a mãe que demora 3 dias para dar foto da criança? Ah, cadê o Jesus? Cadê? Meu Deus. Voltaram para Jerusalém. Aonde encontraram Jesus? Aonde encontraram Jesus? No templo. Templo, lugar onde prega a palavra de Deus. Templo, lugar onde adora a Deus. Templo, lugar onde fala de Deus. Templo, onde há a meditação das Escrituras. Templo. Jesus estava lá com os rabinos, com os mestres, aprendendo, falando, tal. Ele estava crescendo no Espírito. Jesus começou o ministério com quantos anos? Que nem a turma da manhã. Eu ouvi um 33 aí. Vamos lá, alternativa número 1, 18 anos, Jesus GP. Jesus GP, 18 anos, alguém arrisca? Alternativa número 2. Jesus começou o ministério com 30 anos. Alternativa número 3. Jesus começou o ministério com 33 anos. Mas eu ouvi alguém falar 33 também aí. Mas tudo bem. Mas Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Não foi 18 anos GP, não foi nada disso. Com 30 anos. Com 30 anos ele estava pronto. Com 30 anos ele estava preparado. Então ele teve que crescer também. Ele teve que ter esse crescimento espiritual também. Ele teve que ter o tempo dele para começar o ministério. Ministério curto, de apenas 3 anos, mas poderosamente frutífero. Agora, queridos, a escolha de crescer espiritualmente, volto a falar, é nossa. É nossa. Não tem nada a ver com o tempo. Às vezes esse crente aí de 10 anos que está se comportando como uma criança em Cristo. E tem crente aí de 2, 3 anos que já recebeu tanto de Deus e já está desfrutando da bênção do Senhor. Então, cresça espiritualmente. Como diz os coach, né? Invista em você mesmo. Invista tempo para ler a Bíblia. Invista em tempo para orar. Invista tempo para estar aqui na igreja conosco. Meus amados, domingo de manhã, domingo à noite, uma vez por semana. Esteja conosco aqui na igreja. Igreja é lugar de crescimento espiritual. Por que você está ouvindo essa palavra hoje? Porque você veio para a igreja. Participa da reunião de oração, uma sexta-feira por mês só. Tem um curso bíblico aqui na igreja, está disponível para todos. Congresso de mulher, aquela coisa toda, acampamento, retiro. Participe, meus amados, das ferramentas que a igreja oferece para o seu crescimento espiritual. Porque quanto mais você crescer espiritualmente, mais você vai desfrutar e viver não só essas realidades espirituais, mas muitas outras que estão na Bíblia. Você vai viver uma vida de poder. Você vai viver como um verdadeiro filho de Deus. Você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você vai atrair pessoas para o Evangelho, para Jesus Cristo, porque as pessoas vão ver o poder de Deus se manifestando na sua vida e através da sua vida. E tudo isso por quê? Porque você está crescendo no Espírito. Quanto mais você cresce no Espírito, mais você recebe de Deus. Deus, meus amados, não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas uma criança é tratado como criança. Um adulto é tratado como adulto. Não tem como ser ao contrário. Então, invista tempo para buscar a Deus. Cresça espiritualmente e desfrute
de tudo aquilo que Deus já te deu, que Deus já preparou para você, para que a tua vida seja uma vida feliz, abençoada, amém? Uma vida próspera, uma vida cheia da graça e da presença do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar, amém? Vamos fazer uma oração. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos e peça para Deus, ore a Deus, fala: Senhor, o Senhor tem derramado tanto sobre minha vida, o Senhor tem tantas promessas para mim, e eu quero desfrutar de cada uma delas. Eu quero crescer no Espírito, eu quero viver essa realidade espiritual. Vai orando, vai buscando a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos encerrando esse culto, nós estamos encerrando essa reunião, ó Pai. E eu oro, meu Deus, como o apóstolo Paulo orou. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor abra os olhos espirituais do teu povo, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, para que eles tenham a sabedoria do alto, para que eles tenham a revelação, para que eles tenham seus olhos abertos, para conhecer a suprema grandeza do poder que opera em nós, que opera para conosco, para entender, meu Deus, a herança que nós temos em Cristo Jesus. Senhor, eu oro para que cada irmão, para que cada irmã, para que cada família desfrute, viva cada promessa do Senhor, viva cada realidade dessa nova criação, meu Pai, usufruindo, desfrutando desse poder para combater o pecado, para prosperar, para ser guiado pelo Espírito Santo, para expulsar demônios, meu Deus, para viver essas realidades poderosas que o Senhor já preparou para cada um de nós. Eu oro, meu Deus, para que cada filho teu seja um gigante espiritual, meu Pai. Eu oro, meu Deus, para que cada filho teu possa verdadeiramente viver cada promessa que o Senhor tem na tua palavra, meu Deus. Oh, Pai, que eles possam começar a viver o céu antes de ir para o céu. Que eles possam começar a desfrutar dessas ruas de ouro, dessa bênção. Meu Deus, que eles possam já começar a desfrutar do céu aqui na terra, meu Pai. Provando do teu poder, provando da tua provisão, meu Pai. Do teu amor, do teu auxílio, da tua ajuda. Oh, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que seja assim na vida de todos nós aqui, meu Deus, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. E quem recebe essa palavra no coração, aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.